aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Capítulo 22, Japão, os aspectos naturais. Posição geográfica. O Japão é um país insular, localizado no Extremo Oriente, dividido em 4 ilhas principais e diversas outras menores. Possui um território notavelmente montanhoso, banhado pelo Oceano Pacífico a leste e pelo Mar do Japão a oeste. Vantagens estratégicas da localização japonesa. Mesmo sendo um país insular e com uma pequena extensão longitudinal, o Japão faz fronteiras marítimas com potências históricas, como a Rússia, a China e as Coreias do Norte e do Sul, a oeste. Ao sul, os países situados mais próximos dele são Taiwan, Filipinas, Papua Nova Guiné. E a leste, atravessando o Oceano Pacífico, o Japão consegue fazer contato com a América do Norte, transpassando arquipélagos importantes como os que compõem o estado do Havaí nos Estados Unidos. Assim, a posição geográfica japonesa se torna estrategicamente importante, ideal para a locação de bases navais e a formação de espaços de controle aéreo. Além disso, em sua expansão imperialista, o Japão foi capaz de utilizar sua localização como estratégia militar para dominar territórios com os quais fazia fronteira marítima, como os da China e os das Coreias, além de alguns territórios no Sudeste Asiático. Seu relevo é bastante jovem, uma vez que se localiza entre as placas tectônicas euroasiáticas e a do Pacífico e as das Filipinas, podendo ainda sofrer influência da placa australiana, cuja borda se encontra no contato entre as três primeiras. Como se situa em uma região de contato e limite de placas tectônicas, o país é muito instável geologicamente, sofrendo frequentes terremotos. A quantidade de cadeias montanhosas japonesas é bastante elevada, cobrindo aproximadamente 70% do país, e entre elas há diversos vulcões como o Fuji. Esse tipo de característica é predominantemente em zonas de dobramentos modernos e estrutura geológica típica do país. Estrutura tectônica. Conforme mencionado, a grande quantidade de contatos tectônicos no Japão concede ao país intensa estabilidade geológica, tornando o território suscetível a diversos terremotos e, em alguns momentos, até tsunamis. Os terremotos ocorrem diariamente no Japão com diferentes intensidades, que podem ser classificados de duas maneiras: pela escala Richter, que vai de 0 a 10 e é a mais utilizada no mundo, e pela escala japonesa Shindo, que varia de 0 a 7 conforme o quadro a seguir. As principais diferenças entre as escalas é que, diferentemente da escala Richter, a escala Shindo mede o movimento do solo em locais específicos e não a quantidade de energia liberada pelo sismo. Escala Shindo. A intensidade Shindo 0. O que acontece? Os objetos suspensos movem-se suavemente, mas o movimento não dura muito tempo. Intensidade 1. Se uma pessoa estiver sentada, vai perceber um leve tremor, mas que não dura muito tempo. Intensidade 2. Os objetos suspensos balançam e, estando em pé, é possível sentir o tremor, quem tem um sono leve pode despertar. Intensidade 3. O tremor é facilmente perceptível, formam-se ondas em um copo contendo água, podendo-se escutar o barulho de louças no armário. Escala 4. Objetos finos, como vasos e porta-retratos, podem cair, mesmo quem está caminhando ou dirigindo um automóvel sente o tremor, e o abalo é capaz de despertar uma pessoa que esteja dormindo. Escala 5, também chamada de Akuka, que significa fraco. Os objetos podem cair devido à intensidade do abalo, o vidro das janelas pode se romper, é possível ver os postes balançando, muros e paredes sem reforço podem apresentar rachaduras, e os sistemas novos de segurança interrompem o fornecimento de gás. Algumas casas podem ficar sem luz e água.
e há perigo de desmoronamentos. 5. Os objetos caem das estantes. O mesmo pode acontecer com móveis pesados, a porta pode ficar emperrada, o trânsito é interrompido e algumas casas apresentam rachaduras nas paredes. 6. Fraco. É difícil permanecer em pé. Móveis pesados que não estão fixos movem-se do lugar e tombam. Os vidros das janelas quebram e casas menos seguras podem desabar. 6. Forte. As portas podem ser lançadas para longe devido ao tremor. Das construções começam a cair cacos de vidros e pedaços das paredes. Mesmo as casas mais resistentes podem apresentar danos nas paredes e bases, e o local pode ficar sem fornecimento de energia. E 7. Não é possível caminhar. Os móveis saem do lugar e os objetos começam a voar. Em quase todas as construções, os vidros se rompem e os azulejos caem. Mesmo as paredes e as casas mais resistentes podem apresentar danos ou desabar. Há avalanches e perigo de rachaduras na superfície da Terra. Vulcanismo. Assim como é o caso de terremotos e tsunamis, o vulcanismo no Japão também é intenso. No país estão presentes 7% dos vulcões ativos do planeta, o que, considerando o tamanho do Japão, representa uma quantidade elevada. No mapa a seguir, a gente pode perceber a enorme quantidade de vulcões no Japão. O país está situado no que ficou conhecido como Círculo de Fogo do Pacífico. Elementos climatobotânicos. O Japão encontra-se na zona temperada do norte, possuindo nas áreas de menores altitudes as 4 estações bem definidas. Além disso, devido à sua condição insular, a elevada umidade se faz presente em quase todo o território. Clima. Observando os climogramas ao lado, é possível ter essa comprovação. Na cidade que se situa no norte do país, a amplitude térmica é mais elevada, chegando a atingir temperaturas negativas durante os meses de inverno. Em Tóquio, localizado no centro do país, também é possível perceber oscilação na temperatura entre as estações. Enquanto o inverno as médias térmicas ficam próximas a 0 graus, no verão a temperatura média pode alcançar 30 graus. No extremo sul é possível perceber um clima muito parecido com o subtropical úmido, com temperaturas médias que variam de 15 graus no inverno a 30 no verão. A análise dos climogramas permite verificar que nenhuma das cidades passa por períodos de estiagem. Vegetação. Grande quantidade das cadeias montanhosas no Japão torna o país suscetível à variação climática e, consequentemente, de vegetação de acordo com a altitude. Como o território está localizado na zona temperada, a floresta temperada é teoricamente a vegetação principal. No entanto, devido à grande expansão humana pelo arquipélago, a formação vegetal mais preservada é a floresta de coníferas, em que se destaca o pinheiro, localizado nas zonas de média a alta altitude. A preservação das zonas de coníferas é fundamental para a proteção do território contra eventuais deslizamentos de terras, o que prejudicaria diversas cidades, tanto rurais quanto urbanas. Também é possível fazer essa relação com questões culturais do país, como a preservação e a valorização da natureza, seguindo as tradições shinto-budistas. Vale lembrar que, com exceção da floresta temperada, a maior parte da vegetação japonesa preservada apresenta pouca biodiversidade em razão da média latitude em que o país se localiza e da altitude elevada em algumas partes do território japonês, proporcionada pelas características do seu relevo. Recursos hídricos. Um dos maiores problemas no território japonês é o fato de o país não apresentar grandes bacias hidrográficas, possuindo assim pequena disponibilidade de água doce. Considerando que o Japão é uma nação com aproximadamente 127 milhões de pessoas e inúmeras indústrias, o consumo de água assume níveis elevados.
Na imagem estão as principais bacias hidrográficas japonesas. Pode-se perceber que elas estão bem dispersas por todo o país. Assim, para resolver o problema da água, o Japão possui um dos melhores sistemas de captação e tratamento de águas pluviais do mundo, promovendo o reaproveitamento desse recurso. O estímulo ao uso sem desperdício e a complexa estrutura de saneamento e tratamento de água fazem do país uma referência mundial no que diz respeito a consumo e utilização de água. Devido ao fato de o país não possuir rios com grandes extensões e quedas d'água volumosas, a utilização de hidrelétricas é descartada. Correntes marítimas. Enquanto a disponibilidade fluvial é limitada, a marítima dá ao Japão o título de maior produtor industrial pesqueiro do mundo, pelo fato de o país ser insular e sofrer influência de duas correntes marítimas. O potencial pesqueiro japonês é grande o suficiente para colocar os frutos do mar como base da culinária japonesa. Destaca-se também o aproveitamento do litoral para as três ações: o desenvolvimento da energia maremotriz, ou seja, a geração de energia a partir de desníveis das marés, a grande quantidade de zonas portuárias, possibilitando ao país uma grande diversidade comercial e o contato com o comércio externo, além da possibilidade de criar bases navais, a possibilidade de expansão territorial com a criação de polders, espécie de aterro marítimo, por onde se expandem indústrias, aeroportos e zonas comerciais. Sobre a questão ambiental, atualmente o Japão tem lidado com muitos problemas ambientais, entre os quais se destacam a pesca ilegal de animais marinhos, gerando o risco de extinção de algumas espécies de baleia, por exemplo, a elevada poluição atmosférica provocada pelas zonas industriais e de geração de energia termoelétrica e a crescente contaminação por radiação nos mares. Energia. A base energética do Japão é altamente dependente de combustíveis fósseis: carvão, mineral, gás natural e petróleo. O Japão, que já foi o terceiro maior produtor de energia nuclear do mundo, tem trabalhado para alterar sua matriz energética de modo a incorporar fontes mais limpas e renováveis. Após o acidente ocorrido na usina de Fukushima em 2011, o governo japonês optou por paralisar as operações das suas usinas termonucleares de maneira progressiva, para que até 2030 o país não tivesse mais nenhuma usina nuclear em operação. No entanto, devido à falta de recursos naturais do país, o governo japonês recusou em sua decisão e em 2014 iniciou um processo de recuperação do seu setor nuclear. A utilização da energia nuclear é considerada vital para o Japão, uma vez que o urânio, principal combustível usado na geração de energia nuclear, é mais barato do que os outros combustíveis, além de ser mais eficiente e não lançar gases no efeito estufa na atmosfera. Por outro lado, a dificuldade de descartar corretamente seus resíduos no meio ambiente e o risco de um acidente nuclear tornaram o uso desse tipo de energia contestável. Assim, o Japão vem ampliando seus investimentos em energias limpas e alternativas, como a energia solar. O país tem desenvolvido aquela que pode ser a maior rede de armazenamento solar do mundo, no sul do país. Segundo o governo japonês, a meta é reduzir a utilização das matrizes não renováveis e aumentar de renováveis entre 20 a 24% até 2030. E é isso, povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.